Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar das propriedades dos radicais, então. Da mesma forma que nós vimos as propriedades da potenciação, agora nós temos as propriedades dos radicais. A propriedade, são 5 propriedades que nós vamos estudar. O que acontece? Ela vai demonstrar algo que nós vamos poder fazer aqui, alguma operação, algo que nós vamos estar fazendo, e que a igualdade será verdadeira. A primeira propriedade, ela é bem simples, tá? Vocês não precisam decorar, a primeira propriedade é tal, a segunda é tal. Não precisa decorar qual propriedade é qual. O que vocês precisam saber fazer é aplicar a propriedade. Como assim? Não precisa saber que essa que está aqui é a primeira, tá? Mas vocês precisam saber que sempre que o índice do radical for igual ao expoente, o resultado vai ser o radicando. Aqui, ó, simplifica, corta e sobra o A. Quer ver aqui? Olha só. 4 corta com 4, sobra o 3. O resultado 3 é o mesmo que se vocês pegassem esse 3 aqui, elevassem a quarta potência, ou seja, fizesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, e depois descobrissem a raiz quarta desse resultado, tá? Só que a gente está indo pelo processo mais simples. Esse 32 aqui, ele não tem o expoente. Se em algum momento isso acontecer, você vai verificar qual é o número, né? Qual a base aqui. Se quiser, vocês podem decompor em fatores primos, assim, ó. 32 dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, esse número 2 aqui, ele apareceu 5 vezes. Não necessariamente vocês terão que fazer isso que está aqui, tá? Não precisa mostrar. Se vocês já conseguem olhar esse 32 aqui e saber que 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes é 32, já vem aqui, já coloca direto, né? Mas se tiver dificuldade, decompõe ali como eu fiz ao lado. Aí agora sim, ó, 5 com 5 corta, sobra 2. O mesmo aqui com 8 negativo. Se quiser, pode estar decompondo, né? Como é que ficaria aqui, ó? O 8 dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. É o 2 elevado à terceira. Só que nós estamos falando do 8 negativo, né? Então, seria a raiz cúbica, 2 negativo elevado a 3 é que vai dar 8 negativo, correto? Então, índice 3 corta com 3 e sobra 2 negativo. Bem fácil, bem simples. 32 negativo. O que vai acontecer? 32, nós já vimos aqui em cima, ó, que é 2 elevado à quinta. O 32 negativo, 2 negativo elevado à quinta, vai dar o 32 negativo. Corta, sobra 2 negativo. Então, bem simples a primeira propriedade. Ok? Qualquer dificuldade, pausa o vídeo, volta. Segunda propriedade, né? A vantagem de vocês terem um vídeo aqui é que, se não entendeu, vocês conseguem voltar e ver a explicação novamente. Aqueles alunos que têm vontade, que têm vergonha de pedir para a professora explicar novamente, né? Ó, a segunda propriedade. A segunda propriedade, vocês têm aqui, ó. Dado qualquer índice, o expoente, na verdade, não qualquer índice, né? Porque o índice aqui, ó, ele tem que ser sempre números inteiros, positivos. Números maiores ou iguais a 2, ou seja, 2, 3, 4, 5, né? Os índices. O que acontece? Qualquer número que vocês multiplicarem o índice e o expoente, se multiplicar por um número igual, né? O resultado vai dar o mesmo, tá? Então, se eu pegar e multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui, o resultado vai dar o mesmo, se eu resolver a primeira raiz e a segunda. Tanto se multiplicar quanto se dividir.
multiplicando ou dividindo. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o índice aqui é 4 e aqui é 8. Se eu quiser, eu posso dividir esse índice aqui por 4 e esse aqui por 4. Dividindo, desculpa, 4 não, na realidade, porque daí nós não teremos não vai ficar, a raiz não vai ser mais quadrada, mas digamos aqui que se eu dividir por 2 aqui, tá? Se eu dividir por 2, 4 dividido por 2, 2, não precisa colocar. 8 dividido por 2, 4. Então, o resultado disso aqui é o mesmo que isso. Tá? Se quiser terminar de resolver, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ficaria a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Até poderia estar fazendo isso que está aqui, tá? Aqui, mas se eu quisesse multiplicar, fazer 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16, e botar a raiz quarta de 2 elevado a 16, também poderia. Eu só tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tanto o índice quanto o expoente, tá? Aqui, ó, nós temos o 2 e 1. Se eu quiser multiplicar, se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2 também. Se eu multiplicar por 5, aqui tem que ser por 5 também. Aí a igualdade vai prevalecer, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Só multiplicar. Cadê aqui? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Se eu quisesse multiplicar por qualquer outro número, vou multiplicar esse aqui por 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Então, é tudo igual, tudo daria o mesmo resultado, tá? Essa é a segunda propriedade. Vamos ver aqui a terceira propriedade agora. Vamos lá. Terceira propriedade, simples também. Ela diz o seguinte: se você tiver um índice de um radical aqui, no radicando você tem dois números inteiros sendo multiplicados, o valor, né, esse valor aqui é igual a você separar em dois radicais com o mesmo índice. Então, aqui nós temos o quê? Uma multiplicação, só que foi colocado um radical para cada valor inteiro aqui que estava sendo multiplicado. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Como nós sabemos a raiz cúbica de 8, vamos resolver, né? Raiz cúbica de 8, 2, vezes raiz cúbica de 27, 3. E a gente resolve aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Separa raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Só posso fazer isso quando tiver uma multiplicação. Adição e subtração, não, tá? Raiz quadrada de 9 é 3, vezes raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 2, 6. Esse é o resultado, tá bom? Quarta propriedade, vamos lá. Na terceira propriedade, a gente tinha uma multiplicação. Na quarta propriedade, é a mesma situação, só que com a divisão. O índice N, né? Qualquer valor, né? E nós temos aqui uma fração como radicando. Pode ser separada, né? Em uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. A divisão, ela pode ser representada na forma de fração ou nos dois pontinhos. Correto? Então, vamos ver aqui um exemplo. Raiz quadrada de 2/5 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5. Pronto. Raiz quadrada de 2, nós não sabemos a raiz exata, nem a raiz quadrada de 5, então fica dessa forma. Tá? Lá na frente, nós vamos aprender o conteúdo que fala sobre a racionalização, que nós vamos eliminar as raízes do denominador, tá? Mas não é o momento. Aqui, raiz cúbica
de 8 sobre a raiz cúbica de 27, porque aqui é cúbica. Então, vai o índice para ambos. Qual é a raiz cúbica de 8? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 2. Raiz cúbica de 27, 3. Fechou. A quinta propriedade, para fechar com uma mais fácil ainda, diz o seguinte: quando nós tivermos a raiz de uma outra raiz, nós multiplicamos os seus índices. Então, aqui fica n vezes n. Aqui, ó. M vezes n. Vamos ver os dois exemplozinhos aqui. Quando o índice não aparece, é quanto? 2, né? Então, aqui nós teremos 3 vezes 2, 6. Ou coloca direto 6, ou se quiser fazer passo a passo, pode colocar aqui. Mas se quiser, pode colocar direto. O quê? 3 vezes 2, 6. Não precisa colocar essa parte aqui, pode pular direto para o resultado, ok? Próximo. Aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai o 8. Qual é a raiz oitava de 1? Um número que multiplicado por ele mesmo 8 vezes e o resultado dá 1. 1. Então, aqui a gente finaliza. Tá ok? Então, essas foram as 5 propriedades que nós temos dos radicais. Eu espero que vocês tenham entendido. Não entendeu alguma propriedade? Volta lá no conteúdozinho, tá bom? E vamos resolver os exercícios e mandar ali para a professora. Até a próxima!